Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem som ao vivo com os músicos Marjana Rutkowski e André Loz. Você também confere uma reportagem sobre o livro Vitor Ramil, Nascer Leva Tempo, de Luiz Rubira. Aqui no estúdio a gente conversa com o ilustrador e cartunista uruguaio Gervásio Trotti, que participa da Festipoa Literária neste final de semana. E a gente começa conversando com os músicos Estrela Leminski e Theo Ruiz, que participam da Feira do Livro de Canoas. Sentando aqui. Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à Estação Cultura. Obrigada. Bom, um encontro para falar sobre literatura e falar sobre música também, esse evento do qual vocês participam, né? Exato, vai ser hoje, vai ter, na verdade, uma conversa com a Alice Ruiz e a gente vai fazer esse pocket show, vai misturar os repertórios, tocar muita música da Alice também e das nossas também. Bom, esse repertório de vocês que mistura, além das próprias composições, da questão dos teus poemas também, tem essas reminiscências de laços, afinidades literárias e consanguíneas também, né? Nesse grande encontro, né? É verdade. Eu até brinco que eu sou, como cantora, eu sou um pouco nepotista, né? Porque a gente tem o nosso trabalho autoral e quando eu vou fazer... cantar coisas de outras pessoas, é do meu pai ou da minha mãe, né? Alice Ruiz e Paulo Leminski. Mas os dois acabaram me influenciando tanto na música quanto na literatura também. Então acabam tendo esses dois lados, assim, né? O da escrita e da música, e elas se misturam, né? É uma fronteira que eu adoro pesquisar. E no trabalho de vocês tem uma questão também muito interessante, que é essa questão de transgredir ou de procurar outros sistemas de distribuição ou contestar a própria indústria, né, Theo? A gente fala assim, né, nas pesquisas também que a gente tem sobre música, que é essa coisa dos autoprodutores, né? Então a gente acabou aprendendo, a gente vem de uma geração, né, que acabou tendo que aprender a fazer as coisas, digamos assim, por conta própria. Então a gente já não tinha mais espaço nem para ser ligado às grandes gravadoras e nem também às gravadoras nacionais, chamadas independentes. Então a gente acabou seguindo uma terceira via, digamos assim, né? Os próprios compositores, os artistas que passam a ser obrigados, né, a conhecer mais sobre as formas de produção musical, como distribuir seu trabalho, como, enfim, levar adiante uma carreira musical. Então a gente acabou botando a mão na massa mesmo, porque a gente viu que não ia ter muita outra alternativa, né? Então aí 10 anos depois continuamos na estrada fazendo as coisas aí e enfim, é um caminho talvez um pouco mais demorado, mas a gente tem mais liberdade, consegue fazer as coisas com mais liberdade artística, né? Mais autonomia. Bastante a questão da autonomia. Bom, vocês trouxeram alguns trabalhos recentes aí para mostrar também, então vamos começar a destrinchar, que tem bastante coisa aí, né? Pois é, então, tem os São Sons, que eu acho que até já está passando trechos ali. Deixa que eu pego aqui e vou mostrar. Esse é um trabalho que primeiro foi a gente fez esse disco em 2009, mas na hora de fazer o show a gente ficou tentando pensar num cenário que contemplasse todas a diversidade musical que tinha, e a gente chegou à conclusão que o que seria mais legal era se aprofundar nessa ideia da música e as formas de consumo de música que vão muito além, né, só do som, extrapolaram, né? Então tem a parte visual, de vídeos, são para acrescentar poeticamente todas as canções. Expansões em linguagens, várias linguagens disponíveis. Eu acabei de lembrar uma coisa no meio da tua fala, que o pré-lançamento do disco, um dos primeiros shows que a gente fez do disco São Sons, acho que foi em 2009 mesmo, foi aqui em Porto Alegre, na Feira do Livro de Porto Alegre. E a gente fez um show ali no espaço do Érico Veríssimo ali, né? Tem um teatro, um auditório ali. Sim. Foi bem bacana. Bem legal. E aí as pessoas começaram a ir nos shows e falar assim, não, mas eu queria ter essas imagens, queria ver esse show com essas imagens, porque acabou funcionando como um videoclipe acontecendo ao vivo, né? Tem essa ideia. E aí por isso acabou virando um DVD. E no DVD, quando a gente já prensou junto a segunda tiragem do CD. Qual do CD? O São Sons. O São Sons. E aí o DVD já vem de brinde o CD.
E aqui na minha mão, outro trabalho de vocês, que aí a ideia de trazer o trabalho do teu pai, né? Resgatar o trabalho a partir, musicando eles, né? Tratando ele como canções. Então, eu fiquei, na verdade, desde que eu, minha mãe e minha irmã, a gente começou a pensar e mapear exatamente tudo que faltava trazer à tona das coisas do meu pai, ficou evidente que o mais obscuro e mais confuso era justamente o lado musical. Então, como eu sempre estudei música, ficou mais comigo essa parte, que era justamente de organizar essas canções dele. E aí eu comecei primeiro fazendo shows, mas era pouco, porque shows você tem ali 15 músicas e eu estava me sentindo um pouco tocando as que todo mundo sabe, né? Verdura, Filho de Santa Maria, Dor Elegante, algumas parcerias que as pessoas conhecem. E eu falei, não, eu quero trazer as inéditas, as coisas que ele tocava violão e voz em casa e adorava, enfim. E quis também trazer com arranjos que tivessem a cara dele, das coisas que ele ouvia, as coisas que ele curtia. Até porque acaba surpreendendo muita gente, né? Você vê um cara como ele, assim, super letrado, você imagina que ele ouvia só, de repente, uma música erudita e via filmes de arte. E, na verdade, ele era um cara que gostava de ouvir rock, punk rock, e assistia Faroeste. Uma pessoa que com certeza surpreende a cada momento, cada vez que você fala nele. Com certeza. Bom, rapidamente para a gente falar sobre o show, o repertório, então, misturando todos esses trabalhos de vocês, hoje na Feira do Livro de Canoas, rapidamente para a gente fechar, assim. Exato, vai ser um pocket show, porque vai ser uma formação, na verdade, enxuta, sou eu, o Theo e um compositor e instrumentista de Curitiba chamado Bernardo Bravo, que vai estar com a gente, e vai ser misturado, vão ser músicas autorais de nós três, músicas da Alice Ruiz, músicas de Paulo Lemins, que vai ser, a gente separou umas 16 músicas. Então, só a formação que enxuta. O show vai ser grande completo. show. Bom, então com o som de book aqui do Paulo Leminski nas mãos, aqui não vai dar para mostrar agora que o nosso tempo está encerrando e esgotado, mas tem publicações, tem coisas muito legais para resgatar aí. Para acessar, www.pauloleminski.com.br, baixa o CD, baixa o songbook, e dá para descobrir tudo por ali. Certo, obrigado pela presença de vocês, bom evento para vocês lá em Canoas. E olha só, amanhã o escritor Luiz Rubira lança o livro Vitor Ramil, Nascer Leva Tempo, dentro da programação do Festipoa Literária. Nossa reportagem conversou com o Rubira e também com o Vitor Ramil. Confira aí o VT. Foi do livro Satolep, de Vitor Ramil, que o título de Nascer Leva Tempo foi tirado. O escritor Luiz Rubira lança um olhar que reconstrói parte da trajetória artística de Ramil. O trabalho mais importante da pesquisa e da redação foi feito entre 2002 e 2005. E parecia na época que muitas pessoas às vezes não conseguiam acompanhar essa trajetória do Vitor, e eu mesmo, ao longo do meu processo escrevendo o livro, também me dei conta que muitas vezes eu não acompanhei ele, como por exemplo no disco Abessa. Como é que o Vitor Ramil saía do Estrela Estrela, por exemplo, e fazia A Paixão de Ver segundo ele próprio? Ou como é que ele fazia A Paixão de Ver e mudava para um disco totalmente diferente, que foi o tango. E do tango ele mudou radicalmente para o Abessa. E depois ele apareceu com o Ramilon, quer dizer, um artista em movimento contínuo, muito inquieto sempre, né? E numa busca pessoal muito intensa como artista, que ele vai acabar localizando isso no Ramilonga, né? Na Estética do Frio, que começa em 92. Então a intenção inicial era alinhavar, costurar esse Vitor Ramil, que, claro, depois do Longes, 2004, 2005, quando eu tinha terminado o livro, o Vitor realmente, hoje ninguém mais precisa explicar o Vitor Ramil, quer dizer, um artista que todo mundo conhece muito e muito bem, né? Eu dizia para ele, eu tentei convencer ele a não fazer, né? Porque eu dizia, eu não sou motivo para tanto, para escrever sobre mim, mas enfim, tá aí, eu espero que ele tenha conseguido tirar alguma coisa de mim interessante, né? Era um período da vida do Vitor Ramil que era difícil entender como é que ele saltou de uma coisa para outra, de um Vitor que tinha dificuldade de lidar com o palco, o Vitor Ramil que tinha essa dificuldade, os irmãos cobravam ele e tal. O crítico Juarez Fonseca uma vez cobrou ele duramente na Zero Hora. O Scler é que me diz esse negócio, né? Que eu tenho que ser mais teimoso que talentoso. E o Vitor Ramil que veio depois, muito mais leve, um cara que dialogava com a plateia, como no caso do Ramilonga, né? Então, como é que era isso? Bom, estudando esse período do Barão de Satolep, quem foi a figura, o que foi a importância disso, 1.500 pessoas assistindo o Barão de Satolep aqui em Porto Alegre, né? Lotando. Então, tem muitas coisas que são muito legais nesse percurso e que foram novas para mim.
Vitor, e o que vem aí? Vem mais música, vem mais literatura, assim, vem, o que tu está trabalhando? Agora mais música, eu estou preparando um disco novo, estou na fase de seleção do repertório, já fiz muitas músicas e agora eu quero entender o que eu vou fazer, assim, né? Quero encontrar o conceito, saber para que lado ir e tal. Eu gosto sempre de mudar, né? A cada trabalho, tipo, abrir novas portas, novos desafios para mim. Eu espero até o final do ano gravar o disco e lançar o ano que vem. E a gente segue falando da 8ª Festipoa Literária que está rolando aqui em Porto Alegre. Nós recebemos aqui no estúdio o ilustrador e cartunista uruguaio Gervásio Troche. Ele lança um livro e também suas obras estão em cartaz em uma exposição no Memorial do Rio Grande do Sul. E essa exposição abre hoje. Seja bem-vindo a Porto Alegre, tudo bem? Todo bien, muchas gracias. Em especial para falar de um livro que você está lançando, que é um livro de imagens, um livro sem texto. Essa já é uma característica do seu trabalho, fazer cartoons, imagens, quadrinhos sem texto, ou isso aconteceu no decorrer da sua trajetória? Bueno, al trabajar sin texto o hacer guión mudo, en silencio, es algo que se fue sucediendo en el correr del tiempo. Primero yo escribía, pero luego fui despojando, sacando la palabra de mis dibujos y empecé a expresar. Un día me di cuenta de que podía expresarme sin hablar, haciendo con el silencio yo podía expresarme. Y bueno, y Dibujos, Diseños Invisibles es un libro que recopila todos esos dibujos que no tienen, que son mudos, que son en silencio. A gente está vendo neste momento algumas imagens da exposição que abre hoje lá no Memorial do Rio Grande do Sul. Essas imagens são imagens do teu livro, né? Sim. Você percebe assim que nessa transposição do livro para uma exposição acontece também alguma diferença no olhar do espectador? En cuanto al libro y la exposición, sí, hay una diferencia, pero porque bueno, la relación de la persona con el libro es más íntima que en una exposición, y en una exposición los dibujos están ubicados en una pared, es otra la relación. Pero en cuanto a lo que acontece entre la persona y el dibujo, eu não sei, van cada persona. Claro. Os seus desenhos, eles trazem que personagens? Quais são os temas dos seus desenhos? Los temas que están en el libro no tiene una sola temática, tiene muchas temáticas. Los temas que siempre dibujo son, bueno, el universo, el cosmos, que es un cosmos, un universo propio, interior. Yo no tengo mucha idea de lo que sucede en el universo, pero es un universo, una interpretación mía del universo. Hay dibujos de músicos, hay muchos violinistas, pianos, guitarras. También hay mucha lluvia. Un tema muy recurrente en mis dibujos es la lluvia. Los músicos, bueno, la linterna también, la oscuridad, la luz en la oscuridad. O seu livro foi lançado já no Uruguai? No. Somente no Brasil? En Argentina y en Brasil. Na Argentina e no Brasil. E essa é uma edição brasileira também, que está sendo lançada? Sí, acá va a ser la edición brasilera. Sí. Sí. E até o processo desta edição é um processo de aproximação sua, né, do seu trabalho com uma editora brasileira, né? Foi feito um financiamento coletivo através do crowdfunding, né, que os leitores que fizeram tiveram essa vontade, né, de trazer o seu trabalho aqui para o nosso país. Sí, el crowdfunding, la campaña de internet fue para traerme a mí a Brasil.
El libro ya había sido editado por Lote 42 en Brasil. Y luego Lote 42, para traerme a Brasil, para presentar mi libro, se hizo una campaña en internet de la cual yo tenía mucho miedo, porque tenía miedo de que no funcionara, porque no. Pero de repente me di cuenta de que era mucha gente la que colaboró, y yo sigo sorprendido y muy agradecido a esa gente. Y bueno, hice una gira por todo Brasil gracias a la campaña. La idea era traerme a São Paulo y a Río, y terminé yendo a São Paulo, Rio, Recife. Gervásio, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Lembrando que a exposição Desenhos Invisíveis fica em cartaz até o dia 19 de julho, lá no Espaço Correios, no Memorial do Rio Grande do Sul. Bem, a Estação Cultura vai para um rápido intervalo, mas antes você fica com a música do duo Rutkowski, nossa atração musical de hoje. Nós já voltamos. O duo se chama, então, só corrigindo, é Rutkowski Los. Por favor. E nós estamos recebendo hoje a música de Marjana e do André, que formam o duo Rutkowski Los. Eles se apresentam neste domingo, às 11 horas da manhã, lá no Instituto Ling. Tudo bem, pessoal? Muito bacana receber vocês aqui na Estação Cultura. Hoje esse programa especial, né, de música e literatura e as conexões. E no trabalho de vocês, nesse concerto que vocês fazem no domingo, bem cedinho, ali 11 da manhã, essa conexão está super presente, né? Por quê? Bom, na verdade, é um espetáculo que é baseado num texto do Érico Veríssimo, no primeiro encontro que ele teve com Villa Lobos, que ele colocou no livro A Volta do Gato Preto. Tem alguns traços humorísticos interessantes que ele descreve, mas, na verdade, o que nós fizemos foi uma montagem livre, tá? Se utilizando de algumas coisas que ele citou e outras coisas também tiradas do documentário sobre Villa Lobos, né? O Índio de Casaca, algumas entrevistas ali que trazem alguns traços da personalidade do Villa Lobos, e essa então, em contraponto com algumas personagens, público, audiência, formam uma história bastante interessante, que vai ser contada no meio da música. A gente foi muito feliz porque a gente já há anos queria montar um programa que fosse brasileiro, porque a gente toca aqui e fora. Então nós queríamos algo brasileiro e fomos muito felizes em encontrar esse texto nosso aqui do Érico Veríssimo, né, para fazer isso junto. Então é uma época bem interessante. É como se a gente revelasse um negativo de uma fotografia que ficou esquecido lá atrás e trouxesse para as pessoas. Isso aí acontece no final da Segunda Guerra, nos Estados Unidos, quando o Érico e o Villa Lobos estão juntos e o Érico, a ele é perguntado, ele se faz às vezes de tradutor. Então os dois convivem, o Érico tem a chance de observar o Villa Lobos como poucas pessoas, e sendo ele escritor, nós somos muito felizes de ter esse texto dele para fazer o nosso espetáculo. Bom, falando do espetáculo, então agora eu vou pedir para vocês para tocarem a segunda composição, né? Ela é bem curtinha, né? Bem curtinha. Que vocês vão tocar agora. Ela se chama?
Legendária. 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 É Por favor. uma peça bem curta da época juvenil dele. Ele era bem jovem quando fez isso. Ele amava o violoncelo, as qualidades tonais, então essa suíte ele compôs em virtude do violoncelo. Exato. Qual é a visão do Érico do Villa-Lobos? Bom, A você vai contar um pouco da princípio, história. a princípio, ele ficou hesitante quando convidado para ser o tradutor, porque ele sabia que o Villa-Lobos era carismático e antagonista e irritadiço, mas pela pátria, lá foi ele ser o tradutor. Exatamente. E aí ele traz no texto um pouco dessa opinião que ele teve, ele ficou muito admirado da personalidade dele e da coragem que ele tinha de ser ele mesmo, na frente de um público estrangeiro, né, dizer aquilo que ele pensava sem se preocupar com as opiniões. A sensibilidade do Érico Captou isso. por sobre o Villa-Lobos é uma coisa quase comovedora, é comovente, porque ele olhou com olhos humanos e olhos da volta do Villa-Lobos de quando ele era pequeno e tudo, ele compreendeu. Então, é o olhar reflexivo de um artista para o outro artista. É muito bonito isso. Em termos de obra, o Villa-Lobos também é muito complexo nessa ideia de trazer as coisas das manifestações populares ou do mundo próximo para uma música erudita, né? Então, realmente o Villa-Lobos também tem essa característica de ser uma coisa mais ousada e contestadora no âmbito da música erudita. Que não era muito bem aceito Não, no Brasil. isso aparece no espetáculo. Mas lá no exterior era muito valorizado e ainda é até hoje. Né, como sendo algo exótico, algo estranho aos ouvidos das pessoas e ele... E como vocês trazem isso dentro do espetáculo? Aí é que Através tá. da música. A gente toca, a gente se movimenta no palco, a gente faz a narrativa dramática e para nós está sendo uma super experiência também. O Néstor Monastério está sendo grande, está nos ajudando nesse caminho, a gente está sendo maravilhoso, uma coisa bem marcante para nós esse O Néstor trabalho. faz a direção cênica, né? Para quem não conhece, o Néstor Monastério é um diretor de teatro, né? Maravilhoso, maravilhoso o trabalho com ele. Está sendo muito legal. Muito bem, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. A gente lembra então que o duo Rutkowski-Loss se apresenta domingo às 11 horas da manhã aqui no Instituto Link em Porto Alegre, Instituto Ling, e é cedinho, né? É cedinho, é 11 da manhã de domingo, não atrapalha o almoço depois. Horário clássico dos concertos matinais, essas coisas que o pessoal já está acostumado, que principalmente quem escuta FM Cultura tem aquelas manhãs de domingo escutando música clássica. Bom, o Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, né? Mas a gente fica com mais música, é isso, Newton? Exato. A gente encerra então com mais uma composição de Villa-Lobos pela voz, pelas mãos, né, do duo Rutkowski-Loss. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.